Fausto Vera e Júnior Santos estão treinando muito bem. Você acha que pode ser a redenção? Você acha que tá tudo assim, é um recomeço para todo mundo? É. Que a turma tá assustada no bom sentido com o quanto o São Paulo tem pedido para competir e para ser intenso. Então, ótimo, que é o que tava faltando ao atleta. Fala, massa, saudações alvinegras. Deixa eu trazer para vocês aqui as notícias do Galo nessa semana de clássico. HG, no programa Os Donos da Bola, trouxe uma notícia que deixou o coração do atleticano quentinho, porque a gente já estava, com uma baixa expectativa com o Galo para essa temporada, pelo desempenho do futebol. Agora com o Sampaoli, meus amigos, acredite se quiser, Júnior Santos e até o Fausto Vera podem ter aí uma sobrevida, pode realmente ajudar o nosso Galão e quem sabe aí recuperar o seu bom futebol com Jorge Sampaoli no comando do Galo. Meus amigos, Jorge Sampaoli está impressionando a imprensa esportiva e eu vou trazer para vocês aqui o corte dos Donos da Bola. Quero deixar os créditos à TV Band Minas, link na descrição do vídeo. Já chega deixando seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder o futuro corte do canal. Os treinamentos de Sampaoli a todo vapor na preparação aí para o clássico. Chega junto, massa, e vamos acompanhar, bora. Já que a gente tá falando de jogador que tá voando ou que não tá voando, eu obtive uma informação hoje através desse menino aí que tá do seu lado, Galante, que é o Guilherme Souza. Fausto Vera e o Júnior Santos. Fausto Vera e Júnior Santos estão treinando, segundo Guilherme Souza, muito bem. Você acha que pode ser a redenção? Você acha que tá tudo assim, é um recomeço para todo mundo? É. Eu acho E que... qual outra informação que você tem sobre jogadores que estão treinando bem? Cara, eu acho que... A gente estava até conversando antes aqui, né, Guilherme? Se a gente fizesse um prognóstico de como seria esse clássico há uma semana atrás, com o Cuca no comando do Atlético, a gente falaria de uma determinada maneira. O fator Sampaoli muda muito o lado do Atlético. Não sei se cria um impacto para o lado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está numa situação muito confortável, né? Ele já tem ali um resultado, e já tem um time bem organizado, tem um treinador que tem um controle do seu elenco, tem a torcida a seu favor, tem o seu campo para jogar. Agora, do lado do Atlético, precisava de um fator para ser diferente. E quando você vê a chegada do Sampaoli, o Sampaoli, ele pode ter uma tática kamikaze na quinta-feira, ele não tem o que perder. Se fosse o Cuca e ele fosse para cima do Cruzeiro e perde 2-0, na sexta-feira aqui a gente estaria falando da demissão do Cuca. O Sampaoli, se perder por 2, se perder por 3, ele não vai ser cobrado. Ele chegou aqui tem uma semana, ele está colocando o trabalho dele ainda em prática. Ele não tem nem todos os jogadores para poder assimilar o trabalho dele. O Alan Franco vai chegar aqui na quarta-feira, no final da tarde. E aí fica a dúvida, será que ele joga na quinta-feira? Né? O Alonso fez o primeiro treino quando? Ontem. Né? O Lianco ontem, então ele está começando a treinar com sua zaga titular agora. Ainda não tem o Saravia. O Saravia também não está à disposição. Então, quer dizer, essa falta de pressão em cima do Sampaoli é um ponto positivo para o Sampaoli. Ele entra sem nenhum tipo de responsabilidade. Claro que tem responsabilidade de buscar uma classificação, mas se ele não conseguir, ele não vai ser o cara que foi o culpado da eliminação do Atlético. Não vai ser ele. Agora, zerou. Fausto Vera tem chance de ser, inclusive, titular? Tem chance. Você falou 0-0? Zerou a situação dos jogadores que estão ali brigando por uma vaga. Agora é o seguinte, se você não mostrar serviço, meu amigo, não tem vaga cativa não. E eu acho que isso dá para o Júnior Santos, dá até para o próprio Bernard, que tem muita gente que já não acredita nele, né? Igor Gomes, Fausto Vera. Igor Gomes não está nesse bolo não. Não, mas eu acho que esses jogadores, eles criam dentro deles uma situação motivacional de que, peraí, chegou um cara, eu vou mostrar para ele que eu tenho condição de brigar por uma vaga. Guilherme, você acha que muito das porradas que nós demos no Fausto Vera, nem tudo foi por culpa dele? Chegava coisa pra gente que na prática não era bem como chegava. Por exemplo, tá desmotivado, tá pistola, quer ir embora, mas tá querendo ir embora desmotivado e tá pistola por quê? Porque quando eu estou num ambiente de trabalho, vamos imaginar que eu trabalho com você e eu desconfio que você é meu chefe e que você não gosta de mim, que você me acha um cara inútil, cara, eu não vou querer ficar trabalhando com você. Então, talvez por isso, o Fausto Vera tenha procurado a direção do Atlético e falar, não quero jogar, quero me transferir, vai chegar uma proposta do Boca aí, eu quero ir embora, etc e tal. Será que isso ainda está na cabeça dele? Ô, HG, o Fausto Vera, isso é informação, tá, gente? O Fausto Vera não estava nos planos do Cuca. Então, isso então tinha um problema não com o estava Cuca. nos planos. Então, alguns jogos ele aparecia do nada, como um fantasma, HG.
Bucaramanga, ninguém entendeu, titular. Vitória, que ele até faz o gol aqui no Mineirão, o empate 2-2, titular, do nada. Até que o Ivan Roman também foi uma surpresa na escalação. Ele não estava nos planos do Cuca. O que o cara pensa, HG? Vou embora. Não estou nos planos do treinador, o treinador não vai me usar. Eu tenho que buscar um clube no mercado. Mas ele também tem que fazer a parte dele. Eu tô com o Galante. Agora zerou. Começou uma nova etapa para ele no Atlético. Ele tem que encarar isso como uma nova oportunidade. Tá chegando hoje no Atlético. Tá chegando hoje. Ele tem que ser o novo Fausto Vera. E o mesmo vale para o Júnior Santos, que até aqui não estreou, né? E a gente tem que torcer para que a leitura que foi feita do perfil do Fausto Vera esteja equivocada. Por quê? Eu tive lá por dentro do Galo, que foi apresentado, né, como era o departamento de futebol do Atlético. E na frente de todos os jornalistas, quando foi questionado sobre o Fausto Vera, o Paulo Brax disse: ele não vai ser utilizado porque o Cuca não enxerga que ele tem as características necessárias de intensidade. Mas o ele Cuca não é um jogador de isso intensidade. um monte de jogadores, né? Tudo bem, mas eu falo o seguinte: se realmente isso procede, qual que é uma principal arma do time do Sampaoli? Intensidade. Então agora nós vamos ver. Se o Fausto Vera jogar com o Sampaoli com intensidade, vai ser provado que, jogou Cuca, com o Milito, que né? o Cuca realmente não tinha razão nesse ponto. Com o Milito. Né? Então o Fausto Vera ele tem uma oportunidade agora de mostrar nos treinos, e principalmente com a ausência do Alan Franco durante essa semana, porque ele é o volante que tem, né, para poder treinar e mostrar isso. O que faz com que vocês acreditem que o Fausto Vera não será o Fausto Vera que a gente viu no Corinthians e no Atlético Eu te falo, desde que ele explico. chegou ao Eu te futebol falo. brasileiro? Porque assim... Mas você pergunta e não quer deixar responder? Ele foi mal com o Milito ano Ele passado? teve bons jogos com o Milito. Cara, Titular alguns absoluto, jogos, Thiago. absoluto. Não era não? Foram alguns Ano jogos passado? que ele fez razoáveis ainda com o Milito. Fora isso, havia muitas críticas ao Fausto Vera. Ele foi mal com o Milito, ele foi mal com o Cuca, ele foi mal com o Vitor Pereira, ele foi mal com o Dorival, ele foi mal com todo mundo, cara. Eu nem sei se o Dorival treinou ele, acho que não. Ele foi mal com todo mundo. Ele foi mal com todo mundo. Todo técnico que treinava, o Comando Menezes, aliás, todo técnico que treinava o Fausto Vera tinha dificuldade de extrair o mínimo do jogador. Por que agora o Fausto Vera vai deslanchar? É uma dúvida que eu tenho real. Porque assim, se o cara é treinado por 2, 3 treinadores, vá lá. Mas o cara tá no Brasil desde 2023, 2022. E até hoje ele não consegue performar com frequência. E aí, velho, chegou o Sampaoli, a gente simplesmente senta aqui e acha, pô, o Fausto Vera vai performar agora com o Sampaoli. É uma pergunta real. Por quê? O que faz vocês acreditarem que o Fausto Vera pode performar agora? Se eu conseguir ver o Johan performar com o São Paulo em 2020, o Natan Pescador, Nossa, Natan Pescador. o Guga, de uma certa maneira que eu não vi em outros clubes, por que eu não posso acreditar nisso? E eu vou voltar a falar o que o Guilherme falou. Eu não acho... Aposentou? Não, ele está no banco do esporte, se eu não me engano. Coitado. Reserva do Lucas Lima. Se eu não me... Eu vou voltar a falar o que o Guilherme falou aqui. Eu acho que ele teve boas partidas com o Milito. O Fausto Vera. E depois, claro, cada treinador tem a sua convicção, tem o seu gosto, né? Pô, o Cuca trouxe alguns jogadores que a gente fala aqui o tempo todo. Por que o Caio Paulista tá aqui no Atlético? Por que o Vitor Hugo? Foram escolhas do Cuca. O Galante, essa passagem do Cuca, ele mesmo admite isso, então eu não estou falando nenhuma loucura aqui e nenhum tipo de perseguição falando agora porque ele foi embora, não, porque quando ele estava aqui eu já falava que ia explodir no colo dele, porque ele estava bancando um trabalho que nem ele tinha convicção. Ele não tinha convicção no trabalho, ele não tinha convicção na formatação tática, ele não tinha nenhuma condição de gestão desse grupo. Eu ouvi isso de uma pessoa do clube. O HG, ele demorou tanto a ser demitido porque é o Cuca, é o maior treinador da história. Exatamente, ele foi contratado porque era o Cuca, ele foi mantido porque era o Cuca. E as classificações aos trancos e barrancos foram mantendo ele aqui. Ele não gostava do Fausto Vera e encostou o jogador. Ele não gostava do Patrick, daqui a pouco ele foi obrigado, o Patrick demonstrou qualidade. Aliás, por onde anda? Depois vê pra nós aí o que está acontecendo, que está sumindo. Né? Aí depois ele o Júlio Santos, não está rendendo. Porra, mas não está rendendo, mas tem que fazer render, cara. Seu papel aí é o quê? É o quê? O Caio Paulista, você pediu, não serve. O Vitor Hugo, você pediu, também não serve. Então quem serve, cara? Quem serve? Ninguém serviu, não organizou,
não conseguiu. O trabalho do Cuca foi a passagem do Cuca foi uma passagem, como eu falei aqui, uma passagem que foi a pior de todas. Ele Muito não fez apagada. nada. Não revelou um jogador, não recuperou um jogador, ele não fez nada, nada. Então, quando o Thiago pergunta o que te faz acreditar que o Fausto Vera, que o Caio Paulista, que o Vitor Hugo, que o próprio Bernard, que Jesus amado também pro Bernard, que o Júnior Santos, o que me faz acreditar? Cara, que um treinador vai chegar e vai organizar minimamente esse time coletivamente, que acaba que individualmente o trabalho dos caras começa a aparecer. A bola parada do Atlético era uma tragédia. Uma tragédia total. O Grêmio veio aqui e fez o que quis, Negócio impressionante. Agora, o HG, outra informação, a turma tá assustada, viu? Com a intensidade. Eu falei isso aqui. A turma tá assustada com o jeito, assim, no bom sentido, com o que tá vendo na Cidade do Galo. Tá tirando o máximo de todo mundo. Então, mas aí a referência que eu tenho, a referência que eu tenho, que eu falei com vocês aqui, que eu falei com uma pessoa sexta-feira, foi exatamente em cima disso. Mas chama atenção isso aí, porque o cara é doidão. Não. É porque o anterior era relaxado, cara. Mas é uma diferença muito grande de trabalho. O Cuca de 21 já não era mais o Cuca de 25. O Cuca foi multicampeão pelo Atlético, mérito total dele. Ele é 100% responsável por isso. Ele é o maior treinador da história do clube. Só que o trabalho dele no Atlético inexiste. Ou inexistiu nessa temporada. Em 22 já foi muito ruim, né? Mas é diferente. Mas ele tá volta ali, o brasileiro, o Atlético, acho que agora pega no meio da temporada com a equipe já. Mas agora foi um elenco que teve montagem com a participação dele. Um elenco que ele começou Cuca, a temporada, né? Começou a fazer. E, cara, eu não posso olhar para esse elenco, para essa forma de jogo do Atlético, depois de 9 meses de trabalho, e achar natural que o Atlético esteja se classificando aos trancos e barrancos nas competições da forma que era. A exceção do jogo contra o Flamengo, que é um adversário superior ao Atlético, e o Atlético conseguiu essa classificação no mata-mata, todos os outros adversários eram muito inferiores ao clube. Você olha para o Bucaramanga, era inferior, você olha para o Godoy Cruz, é inferior, e o Atlético teve dificuldades com todo mundo que enfrentou, desde o início da Sul-Americana, por exemplo. Então, o trabalho do Cuca, para mim, inexistiu. Olhando para o trabalho do Cuca e pensando, existe a possibilidade de algum jogador render, eu concordo. E eu olho, pensando nisso, eu penso no Júnior Santos. É o cara que eu olho e penso. Eu não consigo, por exemplo, pensar nisso em 2 jogadores. O Bernard e o Fausto Vera, que são atletas que trabalharam com outros treinadores, com um treinador que, inclusive, a maioria de vocês gostava do trabalho, e os dois, para mim, performaram muito aquém do que se imagina. Cara, eu acho um escárnio o Atlético pagar $5 milhões pela contratação do Fausto Vera. Eu acho. E aí você olha para o Bernard, que é outro jogador que foi contratado na temporada passada, eu até imaginava que ele manteria o nível alto do elenco atleticano, naquela discussão que a gente tinha, e o Bernard é um cara que não consegue entregar. Então, assim, são 2 jogadores no elenco do Atlético que eu não tenho perspectiva alguma de melhora. É o Fausto Vera e o Bernard. São os 2 que eu olho e falo, cara, esses caras não dá. Júnior Santos e Dudu. Eu tenho perspectiva de melhora dos 2. Do Dudu, porque o Dudu pra mim é um cara diferenciado tecnicamente. Eu acho que o problema do Dudu a todo momento tem sido a questão física. E o outro cara que eu acredito que pode entregar, especialmente pela parte física, porque eu vi fazendo isso no Botafogo na temporada passada, ou melhor, em temporadas anteriores, nas 2 últimas, é o Júnior Santos. Então, eu acredito que tanto o Júnior Santos quanto o Dudu podem ser recuperados. Na verdade, o que o Sampaoli terá que fazer é recuperar boa parte desse elenco. E aí a gente pode olhar para o Hulk e falar em recuperação. Arana. O Hulk não está jogando nada. É um que me chama a atenção. O Arana não está jogando nada. O Alonso não está jogando nada. Eu acho que o Atlético tem alguns poucos atletas jogando. E aí a gente conta nos dedos de uma mão. É o Everson, o Lianco, Scarpa, o Alan Franco, o Alexander e o Scarpa. O time, se nós buscarmos uma referência, já que estamos em semana de clássico, uma referência que passa no Cruzeiro e que falta no Atlético é organização e competitividade, né? Eu acho que isso resume, organização e competitividade. O Atlético não tem nenhum, nem outro. Então, se o Sampaoli chega e esse time começa a competir de forma organizada, minimamente organizada, já torna-se um adversário mais difícil para os demais.
porque tem qualidade técnica para fazer. Então, a mínima organização e competir, sabe aquela história? É engraçado que muita gente trata isso como algo raso e acha que é só formatação tática que ganha jogo, mas os caras vão para a coletiva, vai o Carlo Ancelotti para a coletiva, vai o Léo Jardim para a coletiva, o próprio Sampaoli, e fala de quê? Intensidade, competitividade. Se você não correr mais que o adversário, se você não competir mais que o adversário, a qualidade técnica não sobressai. Não sobressai. E ponto final. Por isso eu acredito que se você me fala, eu converso com uma pessoa do Atlético que me confirma isso. Aí você chega hoje e traz de outra fonte que a turma está assustada no bom sentido com o quanto o Sampaoli tem pedido para competir e para ser intenso. Então, ótimo. Que é o que estava faltando ao Atlético. Só assim, eu discordo um pouquinho de que zerou para todo mundo, porque, por exemplo, dentro dessa informação que o Guilherme trouxe, quem está com mais ritmo na temporada tem condição de entregar melhor nos treinos. E a turma que está com menos ritmo aí, a responsabilidade do ritmo de alguns casos, ou é do próprio atleta que não aproveitou, o caso do Fausto Vera, o Guilherme também falou, trouxe a informação, o Cuca não queria contar com ele, a gente viu, de treinando à parte, pulou para o campo como titular. Eu acho que a turma que está com mais ritmo, que tem mais jogos na temporada, consegue neste momento nos treinos do Sampaoli entregar mais perto daquilo que ele pretende, né, para a temporada e principalmente para o jogo contra o Cruzeiro. E assim, antes de pensar, eu pelo menos, em recuperação de atletas que durante toda a temporada não vem bem, eu sei que no final das contas, no trabalho do Cuca, vocês apontaram aqui a dificuldade da gente levantar nomes que estavam bem, porque a desorganização do time dentro de campo foi flagelando os talentos individuais. Pouco a pouco, o Coelho parou de ser destaque, o próprio Hulk, o Scarpa, para mim, muito fruto de uma desorganização coletiva. Eu acho que mais importante do que pensar na turma, principalmente que tem sido reserva a maior parte do tempo, para ontem, emergencial a montagem do time. Talvez a gente possa ter surpresas com jogadores no banco de reservas. Vocês citaram o Júnior Santos e o Fausto Vera, mas eu acho que a maioria que vinha jogando pela questão do ritmo de jogo e da exigência do Sampaoli, esses caras largam um pouco à frente. E são muitas camadas para serem resolvidas. Independente do que aconteça ao Atlético na partida contra o Cruzeiro, a gente está falando de jogadores reservas que não conseguem ser úteis. O Guilherme citou a bola aérea, ofensiva, defensiva. Isso vai levar um tempo até ser consertado pelo Sampaoli daqui a um tempo. Eu acho que o que é mais emergencial, talvez na cabeça do técnico argentino, seja a decisão do jogo contra o Cruzeiro e a sequência no Campeonato Brasileiro. Os jogadores que se destacam na temporada no Atlético até aqui, desde o início da temporada, foram jogadores que entregaram muito aspecto físico em campo. Os que se destacaram: Lian, Rubens, quando estava. Rubens, Coelho. Acho que não tem nenhum, não. E o Alan Franco, né? Os quatro. Até eu posso falar até do Sarabia. Chegou agora, chegou o Alexander agora que tá bem. Eu posso falar até dos... Não considerando os que chegaram agora, mas assim, ao longo da temporada, os que se destacaram e que entregam o quê? Competitividade e intensidade em campo. E esses caras conquistam a torcida. Porque não tem como no futebol tão físico como é atualmente, você não competir. Então o time que fica olhando, até numa bola aérea que você levantou aqui essa questão, até na bola aérea o cara não compete. O gol do Edenilson aqui na arena escândalo. Muito, o Edenilson não joga com ninguém questionado, ele o torcedor nem do Grêmio subiu. não quer. Ele nem o subiu. cara faz gol lá, faz gol aqui, joga bem os dois jogos. Cara, o caso do Edenilson assim, é uma coisa a ser estudada. Sempre contra o Galo, ele pode estar na pior fase. Jogou contra o Galo, vai se dar bem, cara. É impressionante como o Galo tem esse poder de reviver, né? Caramba, o Galo às vezes surpreende a gente. Mas agora com o Sampaoli vai ser diferente, massa. Isso mostra o quanto o Atlético é um time frouxo. O gol do Aravena, que é o terceiro do Grêmio aqui na arena, é um gol de pelada. Pelada total. Toca pra um, toca Pelada pro outro e entra total. com o gol vazio. O espaço que oferece pro adversário é um negócio maluco. Manda pra mim aqui a Virtual Autopeças. Tá aí massa, informações, análises de bastidores do nosso Galão. Muito bom, né? Muito bom ver, saber que, pelo menos, né, na teoria, o Galo já apresenta uma evolução, né? Dentro de campo, a coisa é diferente, né? Você vai estar enfrentando
adversários, né, de alto nível, então o tempo ali da adaptação, mas vou te confessar, Massa, que assim, eu tô muito confiante e tô muito esperançoso que pelo menos de atitude, de competitividade, de entrega, o comprometimento dos jogadores vão ser assim, se antes, né, tava lá embaixo, agora a gente vai ter um salto muito grande com o Sampaoli. Tô muito confiante no trabalho do Careca, tô confiante que o Galão da Massa vai apresentar um bom trabalho nessa reta final de temporada e quem sabe pode surpreender aí o Cruzeiro, hein? Quem sabe aí o Galo não consiga levar para os pênaltis, uma classificação heróica. Tudo pode acontecer no futebol, Massa. Comenta aí o que você achou do vídeo. Informações que deixam o coração do atleticano quente, porque a gente via um time totalmente desmotivado, sei lá, entregue, cabisbaixo, um time completamente xoxo dentro de campo, que agora com o Sampaoli, meus amigos, isso não vai acontecer. E olha que tem jogadores aí que já estavam descartados, né, pela massa aí que a gente nem acreditava mais que ia entregar pelo Galo. Pode ser que tenha uma sobrevida aí com Jorge Sampaoli no nosso Galão. Comenta aí o que você achou das notícias do Galo. Tá chegando o clássico, Massa. Deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum corte do nosso Galão da Massa. Um forte abraço e eu fui!